Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 18, O Mais Baixo Golpe. Juná descobriu que o Sr. Park era o seu pai quando ainda era adolescente. Tudo começou quando ele se deparou com o boato que o Sr. Park tinha um filho na internet em um fórum de discussão. Na época, ele tinha interesse em entrar para a empresa dele como trainee, e por isso procurou saber tudo o que conseguiu sobre ele. Leu tantas reportagens e matérias sobre o CEO da Dreammakers que acabou encontrando essa informação perdida na seção dos comentários. De tanto investigar sobre o Sr. Park, Juná cismou que eles eram parecidos de alguma forma, mas não um parecido dentro da normalidade. Ele começou a achar que eles eram definitivamente muito parecidos. Somado ao fato de terem muito em comum, até aquele momento, Juná nunca conhecera seu pai biológico. Enquanto cursava o último ano do ensino fundamental, revirou o passado. Descobriu que o Sr. Park teve uma namorada e que ela se mudou para os Estados Unidos logo depois que eles terminaram. Coincidentemente, descobriu que ela fora morar na mesma cidade nos Estados Unidos que ele tinha sido adotado. Até aquele dia, tudo o que Juná sabia sobre sua família biológica era que tinha sido criado até os 3 anos pela mãe, e que ela vivia dizendo que o pai nunca o quis. Infelizmente, ele não se lembrava muito dela, mas ele sabia que eles tinham sofrido um acidente, e que assim que despertou em uma cama de hospital, lhe disseram que sua mãe tinha morrido. Como não havia nenhum registro do seu pai, ele foi colocado para adoção. Em poucos dias, ele foi adotado por uma família de coreanos, e cerca de 2 semanas depois, eles já tinham se mudado para a Coreia. Seus pais adotivos sempre o criaram com todo o amor do mundo, e Juná tinha sentimentos verdadeiros por aqueles que o acolheram. No entanto, ele não conseguiu controlar sua curiosidade. Os dados que descobrira sobre o Sr. Park pareciam se casar perfeitamente com os da sua história de vida. De repente, ele parecia ter encontrado seu pai biológico, mesmo que em um primeiro momento não estivesse procurando por isso. Aos 15 anos, Juná pediu autorização de sua família para ir aos Estados Unidos para visitar a cidade em que nascera. Os pais deram autorização e o garoto foi até lá sozinho para investigar as suas suspeitas. Ele descobriu um registro no hospital que indicava que a mulher que havia sido namorada do Sr. Park tinha mesmo tido um filho. Descobriu também que seus registros de adoção não identificavam sua mãe. Nos papéis constava que a mãe e o pai eram desconhecidos, e mantinha suas suspeitas sobre a possibilidade dela ser sua mãe biológica. Ainda mais que procurou na internet, nunca conseguiu encontrar nada que mencionasse que a mulher realmente tinha um filho. Ele tentou contatá-la, mas nunca conseguiu. Era impossível marcar uma reunião com uma cientista tão famosa internacionalmente como ela se tornara. Como nada se encaixava, ele começou a desconfiar de que também tinha sido abandonado pela mãe. Ele continuou reunindo todas as provas que encontrou e, somando-as ao seu interesse inicial de se tornar cantor, ele teve uma ideia. Podia ser difícil encontrar com uma cientista inalcançável, mas seria possível encontrar com seu suposto pai se ele se inscrevesse para uma audição para virar idol na empresa dele. E assim ele acabou se tornando trainee na Dreammakers. Depois de ser trainee por quase 6 meses, finalmente teve a oportunidade de ficar cara a cara com o Sr. Park e confrontá-lo. Sr. Park ficou muito impactado com a performance do garoto, mas se emocionou ainda mais com a história que ouviu assim que a música chegou ao fim. Conforme as palavras saíam da boca de Juná e atravessavam os ouvidos do Sr. Park, o baque da possibilidade daquilo tudo ser verdade lhe invadia como uma faca que perfurava suas entranhas. Antes que tentasse negar toda aquela sucessão terrível de eventos, na qual ele nem sabia da existência do filho até aquele momento, o Sr. Park respirou fundo para tentar se controlar. Ao olhar no fundo dos olhos de Juná, ele percebeu que a probabilidade daquilo ser real era gigantesca. Ainda mais que Juná realmente parecia com ele no modo de agir e falar. Na mesma hora, ele pediu que o secretário desmarcasse todos os seus compromissos do dia e disse ao garoto que eles deveriam fazer um exame de DNA. Assim que o resultado saiu, o exame comprovou que as suspeitas do garoto estavam corretas. Sr. Park se sentia perdido em como deveria proceder com a situação, mas estava determinado a se aproximar do filho. Em meio a toda aquela questão, a empresa tinha decidido quais seriam os garotos que fariam parte do novo grupo que iria debutar.
Juná tinha sido escolhido principalmente porque sua potência vocal e seu timbre de voz tinham impressionado a todos. Sr. Park, assim que ouviu a notícia, procurou por Juná pessoalmente para recrutar o filho oficialmente para trabalhar na empresa dele. Juná se sentiu ofendido, já que foi o primeiro contato que o Sr. Park teve com ele depois de descobrir sobre sua real identidade. Ele acabou interpretando a situação de forma errônea e pensou que o pai estava oferecendo a vaga no grupo apenas para tentar compensá-lo por desconhecer sua existência até aquele momento, e não porque ele tinha talento. Tentando contrariar o pai e depois de ter sido abordado por um recrutador de talentos da Kiso, Juná aceitou ser agenciado pelo arqui-inimigo do Sr. Park. Assinou um contrato com cláusulas draconianas, ignorando os alertas da família adotiva sobre os potenciais problemas de assinar algo daquele tipo. Os pais adotivos de Juná não costumavam discutir sobre suas decisões, já que ele sempre foi um garoto extremamente inteligente e sensato. Com isso, não o impediram de ir trabalhar para o Sr. Lee. Juná se tornou um grande amigo de Min-sok durante seu período de treinamento. Como eles se tornaram muito próximos, mesmo depois que Juná foi trabalhar em uma empresa rival, eles mantiveram a amizade. Com isso, o Sr. Park tentava aproveitar o vínculo deles para tentar se aproximar do filho. Foi um período bem longo até que o Sr. Park conseguisse tocar o coração de Juná. A cada tentativa de conversar com ele, o garoto sempre acabava jogando um balde de água fria em sua direção. Para Juná, ele tentava ser simpático e agradável apenas por causa da amizade dele com Min-sok. Ele tinha um pouco de raiva do pai no início, mas depois de alguns anos, quando finalmente permitiu que o Sr. Park explicasse sua versão do que tinha acontecido, eles conseguiram esclarecer a situação e gradualmente acabaram se tornando amigos. Sr. Park não conseguiu que Juná aceitasse que ele tentasse invalidar o processo de adoção, e, portanto, legalmente era como se não tivessem vínculos. Mas eles acabaram se tornando mais próximos do que Juná era de seus pais adotivos. Eles se entendiam e gostavam da companhia um do outro. Como Juná não queria que soubessem de toda a história trágica que envolvia sua família biológica, eles mantinham seus encontros escondidos. Por vezes vazava algum comentário de paparazzis que alegavam que o Sr. Park tinha um filho que era idol, mas nunca foram capazes de identificar quem seria o tal idol, e por isso preferia se apostar na ficha de que Min-sok era o filho dele. Nessa altura do relato, Min-sok já estava mais pasmo do que Liná. Afinal, o amigo e o CEO da empresa em que ele trabalhava esconderam aquela história dele por anos. Mas Park Hae-in estava determinado a esclarecer tudo até o final, igual ele já havia feito com o filho no dia em que conseguiu finalmente ser ouvido por ele. Sobre as discussões com Juná, Sr. Park admitiu que não aceitava de jeito nenhum que o filho continuasse a trabalhar na Kiso, mas que Juná não explicava seus motivos, apenas dizia que não podia sair de lá. No início era por causa do contrato extremamente abusivo que assinara, mas o pai estava disposto a pagar o quanto fosse para que o filho ficasse livre do poder de Lee Baek-kyu. Mesmo assim, Juná continuava insistindo de que tinha encontrado algo que precisava saber mais a fundo antes de sair da empresa. Depois de um tempo, Juná cismou que Min-sok corria perigo. Começou a insistir que se os dois fossem para o exército juntos, ele conseguiria protegê-lo. Sr. Park não concordava. Continuava insistindo que tudo se resolveria se eles pagassem pelo rompimento do contrato e Juná saísse da empresa. O pai foi ficando bravo com a rebeldia do filho e começava a achar que ele queria envolver Min-sok na história apenas para sensibilizá-lo. Independente da opinião do pai, Juná tentara convencer Min-sok a ir ao exército com ele. Mas como Liná apareceu e o fez mudar de ideia no último momento, ele acabou indo sozinho. Quando Juná voltou do exército e ouviu que Min-sok estava pensando em se alistar, pensou que se agisse friamente com um amigo, isso garantiria que dessa vez ele não mudasse de ideia. Até aquele momento, ele ainda estava preocupado com os riscos que Min-sok corria. Mas a situação mudou quando ele conseguiu encontrar evidências concretas sobre suas suspeitas e passou a investigar detalhadamente sobre a vida do Sr. Lee. Durante suas investigações, ele acabou encontrando a sala de experimentos e começou a reunir provas sobre todos os projetos suspeitos que a Kiso estava desenvolvendo, percebendo que Min-sok não era o único alvo daquela conspiração genética. Conforme ele foi descobrindo sobre os planos do Sr. Lee, encontrou algo sobre seu passado que mudou seu modo de encarar todo o resto, principalmente no que dizia respeito a todas as suas desconfianças sobre o risco iminente que Min-sok supostamente corria. Juná decidiu compartilhar com o pai algumas de suas descobertas e logo depois começou a dizer que estava com medo de que alguma coisa pudesse acontecer com ele.
Sr. Park voltou a insistir que ele saísse da empresa o quanto antes e ameaçou expor todo o relacionamento deles à imprensa caso Juná não aceitasse. Aquela fora a maior discussão que os dois tiveram desde que se conheceram, e era justamente a que Lina e Min-sok viram em uma das gravações. Como resultado da discussão homérica, Juná acabou concordando em pedir a rescisão do contrato para o Sr. Lee na manhã seguinte. Ele pensava que não existiam registros de que ele invadira a sala ou de que andava investigando a empresa. Sr. Lee ouviu a notícia sobre o pagamento da multa por rescisão fingindo que não sabia de nada, que aceitava sua decisão. Após o telefonema que o Sr. Park recebeu do filho, ele se sentiu muito aliviado. Juná lhe contara que tinha acabado de conversar com o Sr. Lee e que tudo tinha dado certo na negociação. Assim, o pai e o filho tinham combinado se encontrar mais tarde, para que pudessem comemorar. Um dos fatores que facilitava a convivência deles, sem que a mídia suspeitasse de nada, era que eles moravam no mesmo prédio, eram vizinhos de porta. Assim, Sr. Park iria direto para o apartamento do filho quando saísse do trabalho. Ao se aproximar de contar a parte final, Sr. Park não conseguia conter as lágrimas e até mesmo caiu de joelhos no chão. Ele se sentia desamparado por saber que a vida de seu filho fora-lhe roubada de modo tão cruel. Lina e Min-sok correram para segurá-lo, e Min-sok o abraçou com força, tentando consolá-lo de alguma forma. Quando o Sr. Park chegara para a comemoração, encontraram o filho esticado na sala do apartamento. Ele ficou desesperado. Ligou para pedir uma ambulância e chamou a polícia. No leito de morte, Juná chorava enquanto agradecia ao pai por não ter desistido de se aproximar dele, mesmo quando ele tentara afastá-lo. Ele disse que o amava. Juná morreu nos braços do pai, implorando para que ele fosse embora dali o quanto antes, afirmando que tudo aquilo era uma emboscada. Antes que a polícia e a ambulância chegassem, Sr. Park fez conforme o filho pediu e aguardou em seu apartamento. Como era vizinho de porta, declarou ter ouvido barulhos estranhos e por isso decidira chamar as autoridades. Para respeitar os desejos do filho, Sr. Park não podia revelar sua verdadeira conexão com ele. Assim, após receber a polícia, teve que continuar agindo como se mal o conhecesse. Ele tentou parecer o mais calmo possível, mas por dentro não poderia estar mais isolado. Seu mundo não simplesmente tinha caído, tinha se desintegrado por completo. Buscando por algum tipo de consolo, ele foi direto para um quarto em que tinha reservado para o filho em seu apartamento. Em um momento tão doloroso, tentava procurar por partes do filho nos objetos que eram dele. Lá, ele acabara encontrando um vídeo que Juná gravara com um relato sobre tudo o que ele havia encontrado, com explicações detalhadas sobre os planos malignos da Kisu. Desde então, expor todo o esquema que custara a vida de seu filho tornou-se a grande missão do Sr. Park. E assim, estava revelada a fonte por trás de todas as pistas que Min-sok e Lina andaram recebendo nos últimos tempos, ou melhor, de quase todas.